Olá, meus queridos amigos, que as vibrações de paz nos envolvam cada vez mais. É com muita felicidade que estamos participando desse segundo encontro de amigos de Ivone Pereira, em Portugal, com o tema central Devassando o Invisível com Ivone Pereira, nossa querida Ivone. E aí, dentro destas possibilidades, nós queremos lembrar do quanto nós aprendemos com a nossa querida Dona Ivone. Queremos também mandar um abraço para a Associação Espírita, né, Consolação e Vida, e para todos aqueles que estão assistindo esse segundo encontro, assim como também para todos os outros participantes aí que envolvemos no abraço carinhoso com o nosso Pedro Camilo. Bom, nosso tema específico, né, da exposição agora é suicídio e obsessão, como desatar os nós. É um tema extremamente oportuno, né, sem dúvida alguma, um convite a mais para as nossas reflexões e os nossos estudos. E aí, nós queremos exatamente dentro desta possibilidade trazer aqui para nossas reflexões uma citação que vamos encontrar na obra Dramas da Obsessão, uma psicografia do nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes através da médium Ivone Pereira, que nos diz o seguinte: o suicídio não é uma lei, não sendo por isso mesmo imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina, como seriam, por exemplo, o resgate e a reparação da prática de um ato mau ou a morte natural do corpo físico terreno. Contrariamente, ele é ato reprovável pela mesma legislação da inteira responsabilidade de quem pratica. Olhe que citação interessantíssima, né? De tantas questões, Dr. Bezerra consegue trazer de forma muito, mas muito precisa, livrando as pessoas de uma crença que diz respeito àquela ideia de que se fez é porque tinha que ser assim, de um fatalismo, de um determinismo que não condiz, que não traduz exatamente essa experiência espiritual que nós aprendemos na doutrina espírita acerca das leis divinas, acerca das possibilidades que naturalmente somos envolvidos em nosso processo de evolução. E aí observem, né, para algumas pessoas que buscam se ancorar nisto, que na fala, né, de Dr. Bezerra, que apresentamos aí, diverge completamente dessa ideia, porque nos tiraria inclusive o livre-arbítrio, a nossa liberdade e, portanto, a nossa responsabilidade. Dr. Bezerra deixa bem claro da reprovação que é desse ato, inclusive, especialmente pela nossa própria consciência. Então, quando nós vamos despertando cada vez mais as possibilidades de uma expressão mais significativa da vida, nós adquirimos uma condição que nos permita, portanto, abraçar com bastante amorosidade os desafios que a vida nos oferece, nos propondo, portanto, um crescimento, nos propondo, portanto, ensejo para o despertar de uma consciência mais amadurecida e que nos permita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Tá? Viver de forma que possamos desenvolver a condição de fazer os enfrentamentos precisos, de reparar qualquer erro que tenhamos cometido, de buscar acertar mais, de vivermos bem, no sentido de uma convivência saudável, fraterna, para que essa qualidade de vida nos leve exatamente a evitar essas duas questões que fazem parte do nosso tema que devemos tratar,
que é o suicídio e que é as obsessões. E aí, dentro disto, nós trazemos aqui uma outra citação do Dr. Bezerra sobre a questão da obsessão, que eu quero pensar, eu quero destacar um elemento que é extremamente importante. A obsessão, diz no Dr. Bezerra, através de Ivone, no livro Dramas da Obsessão, de qualquer natureza, nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam em uma permuta de afinidades. Olha que maravilha. Eu costumo sempre dizer que a gente lê, repete, fala isso para as pessoas, diz em palestras, e que parece que fica muito bem entendido, só que na hora da situação, por vezes vivida por nós, não esquecemos esse detalhe. Nós sabemos que os processos obsessivos acontecem em função de uma conivência entre obsessor e obsidiado. E olha que coisa interessante, né? Nós desconsideramos o que seja essa conivência quase sempre. Se fala, se sabe o que significa, por vezes, mas acaba não raciocinando dentro disto. E aí, Dr. Bezerra vem e nos diz: duas forças simpáticas, ou seja, há uma aceitação, há uma concordância, mesmo que racionalmente digamos que não. Mas se o processo obsessivo se estabelece, é porque tem pontos de contato. E aí, portanto, evidencia, quando ele nos fala a permuta de afinidades, quando nos lembra a lei de afinidade, que naturalmente existe e rege as relações, inclusive nos dando a oportunidade do desenvolvimento da nossa consciência, do desenvolvimento das nossas percepções e, naturalmente, a observância devida do que nós somos ou ainda somos, do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer e do que nos leva, portanto, a uma experiência ainda mais significativa no que diz respeito aí às nossas conquistas, às nossas buscas. Uma outra questão que a gente pretende trazer para vocês diz respeito às possíveis causas de suicídios. E aí, nós apresentaremos aqui 12 possibilidades que nos levam aí a cometer os suicídios. Bom, nós temos o egoísmo, nós temos o orgulho, nós temos a vaidade. Essas três causas aí postas, egoísmo, orgulho e vaidade, nós sabemos ser, considerada pelo Espiritismo, egoísmo e orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. E a vaidade, a filha, dileta do orgulho. Olha que coisa interessante, tá? O egocentrismo, quando fazemos os estudos na psicologia, é identificado como uma das fases de um desenvolvimento humano. Ou seja, ali naquele momento o ego precisa ser o centro das atenções em função, naturalmente, das nossas dependências que necessitam de cuidados, de atenções, de auxílios no processo. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva se dar e se manifesta aí no cuidado que nós precisamos ter para que o egocentrismo não se transforme em egoísmo, em que o ego passa a ser o sistema da perspectiva. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E aí, naturalmente, que vamos recrudescendo cada vez mais nessa perspectiva, desconsiderando o outro, a fraternidade, a solidariedade, a cooperação. Ora, quando nós pensamos nessa perspectiva e aí ampliamos de forma equivocada, deformada, em função do orgulho, a visão que temos sobre nós mesmos, nós nos colocamos em um lugar de extrema delicadeza e suscetibilidade, o que nos leva, portanto, a nos vermos de forma indevida, com base nas ilusões que criamos, e a exigir que os outros nos identifiquem e reconheçam também assim, no que diz respeito às vaidades. E aí, por conta disso, por vezes, nos queimamos nessa fogueira das vaidades e isso acaba criando uma série de dificuldades, às vezes de tal forma que podemos chegar a crer que se não for da forma que queremos,
nós não queremos continuar existindo. Então, trazendo aí mais três possibilidades, né, de causas, três causas dos suicídios ou possíveis causas, vamos ter o ciúme, vamos ter a inveja e vamos ter a insatisfação. E aí observe nessas três possibilidades do ciúme, inveja e insatisfação que, em função exatamente das nossas inseguranças, que aí nos manifestamos de forma ciumenta, nos nossos incômodos, desconfortos, e aí surge nessa delicada questão da inveja. E, naturalmente, acabamos por ser localizados em uma insatisfação que pode cada vez mais ser crônica e que acaba fragilizando a nossa estrutura energética, a nossa relação conosco mesmo, com o mundo, com as pessoas, com Deus, e aí chegarmos ao ponto de achar que não vale a pena viver, né? Viver a vida da forma que não tem valor, porque nos corroemos, né, no ciúme, sofrendo e fazendo sofrer, como diz Barthes, né? E Bertolt Brecht também tem uma referência interessante sobre o ciúme, né? Dos sofrimentos que o ciumento vive. E aí, dentro da perspectiva do invejoso, né, ou da inveja, às vezes a pessoa pode viver o desconforto do outro ter o que não tem, do outro ter o que ele tem, e pouco importa se tem ou não, por não ter o interesse de ter efetivamente, mas se incomoda entre o outro ter. Então, assim, há um sofrimento ali psíquico extremamente interessante de ser observado, que deve ser necessariamente trabalhado para que a gente não se aflija de tal forma que perca a capacidade de pensar frente às possibilidades. E aí acabamos por ter que lidar com as nossas insatisfações. Tá? Esse desconforto naturalmente que vive, essa não experiência de completude, de planificação, de realização, de saciedade. Algumas pessoas predominam tanto nesta frequência de insatisfação em relação a tudo, porque só consegue valorizar o que não tem, não conseguindo valorizar o que tem, e aí acaba se sentindo em um vazio existencial que se agudiza cada vez mais, em uma tradução de um abandono, mesmo que efetivamente não aconteça, inclusive de desamor. E isso, óbvio, vai levando a pessoa a uma compreensão cada vez mais delicada de si mesmo, das relações que constitui, e ela pode sim abrir espaços significativos para as influências espirituais negativas e, em função disto, o agravamento da situação com o desfecho que pode sim ser a realização do suicídio, né, da interrupção da existência. Acrescentando aí mais três elementos, nós temos a culpa, o remorso e a vergonha. Dentro dessas possibilidades acrescidas, né, culpa, remorso e vergonha, nós podemos nos referir exatamente a uma questão que deve ser pensada. A doutrina espírita busca nos chamar a atenção da importância de não ficarmos presos à culpa. A benfeitora Joana de Ângeles, por exemplo, nos fala de uma culpa lúcida e de uma culpa patológica. A patológica é a que nos aprisiona, nos estaciona, nos tira a possibilidade de superação. Enquanto que a culpa lúcida, né, é aquela que irá nos lembrar do ocorrido para não repetirmos mais. Entretanto, consideramos mais interessante trabalharmos, no sentido geral, não com a noção ou com o conceito de culpa, mas de responsabilidade. Este ponto aí nos faz observar mais e mais as três dimensões da responsabilidade, que é ter a consciência dos próprios atos e as suas, né, consequências, evitar as consequências negativas, caso seja possível, e não sendo possível e tendo necessariamente que cumprir com aquela ação, suprir, né? Pagar, recompensar, ou seja, lidar com as consequências que advirão. Mas lidar
efetivamente, não só de boca, eu sou responsável por isso, e né, com uma certa indiferença ou um certo infantilismo no processo. Em termos espirituais, nós sabemos que essas desculpas, explicações e justificativas não resolvem a questão. O que efetivamente resolve a questão é a mudança. No caso do remorso, a pessoa ela fica ali prisioneira daquela questão, cria um padrão cíclico e repetitivo de lidar com a perspectiva sem necessariamente, por exemplo, marchar para uma superação. E, em função dessas questões, a vergonha que é considerada pelo neurocientista Antônio Damasio, um neurocientista português, que nos diz que a vergonha é uma emoção social. Portanto, ela vai existir sempre nas relações e isso pode sim, né, de forma superlativa, levar a pessoa a querer interromper a própria existência pela dificuldade, em função da vergonha, de enfrentar as outras pessoas, de ouvir as críticas, de lidar com essas né, expressões devidas ou indevidas que por vezes acontecem, e a pessoa ter a força moral, né, a coragem necessária, enquanto uma virtude, para enfrentar, desenvolvendo a própria humildade, reconhecendo que errou, mas que pode sim superar a situação, corrigindo, portanto. E aí trazendo as três últimas possíveis causas de suicídio, que é né, a impotência, o desespero e a loucura. E aí, dentro dessas três últimas possíveis causas de suicídio, a impotência, e não só, né, a de ordem sexual, que acaba sendo assim muito observada e a depender da cultura ainda muito mais valorizada, mas algumas pessoas podem viver outras expressões de impotência. Né? Elas podem viver a impotência financeira, econômica, social, familiar, por exemplo, nas relações, como lidar com essas questões. O desespero é algo que pode ser evitado, sim. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, nos diz que o sofrimento consentido, né, quando eu compreendo porque eu sofro, eu não vou chegar jamais ao desespero. E o desespero, sim, é um dos pontos que leva a pessoa a agir de forma impensada e até mesmo chegar ao ponto de interromper a existência. E a loucura, e aí no sentido mesmo patológico, né? Não o doido em si, doido, a corruptela de doído, mas assim, todos temos dores, mas a loucura patológica. Inclusive o Dr. Bezerra, quando encarnado, escreveu um livro que tratava aí sobre essa perspectiva, né? Das obsessões e a loucura sobre um outro prisma. Seguindo então, nós vamos ter nessa construção exatamente que essas possíveis causas, aí todas elas podem anteceder ou ser consequente de processos obsessivos que levem ao suicídio ou sejam agravados por ele. E aí, assim, dentro disto, nós reconhecemos, sim, né, nesse enquadramento, que o suicídio ele pode anteceder os processos obsessivos, inclusive do mundo espiritual, assim como a obsessão pode, sim, agravar a situação e nos levar à perspectiva do suicídio. Temos aí possíveis causas da obsessão, trazidas do livro que mencionamos, Dramas da Obsessão, sofredores que destilam um vírus mental vibratório contundente, sem saberem o que fazem, afeiçoados às vítimas por simples afinidade de caráter ou índole, pois sabemos que até mesmo um sentimento de amor ou paixão mal orientado ocasionará desastres como esses, obsessão coletiva, obsessões baseadas no ódio, no desejo irrefreável de vinganças, as paradoxais obsessões por amor, o domínio da possessão, diferenças ideológicas de qualquer natureza, seja de ordem religiosa, política, filosófica, científica, perseguições referentes aos interesses pessoais insatisfeitos ou interditados. E aí, assim, né, para vocês visualizarem mais, e sabemos nós que trabalhamos com essas questões, o quanto a vida nos leva às reflexões em torno dessas questões. Como nós podemos tratar dessas questões? Com a medicação moral, e eu diria psicomoral, para lidarmos exatamente com essas variáveis que a vida nos convida. Daí que, né, tratando do tema,
como desatar os nós, nós podemos dizer que precisamos de uma abordagem multidisciplinar, que tenha como base as evidências, uma perspectiva integral, biopsico-sócio-espiritual, inclusive considerada pela própria Organização Mundial de Saúde, a psicoeducação, a psicoterapia, análise e evangelioterapia, no sentido de nos oferecer o autoconhecimento, a desobsessão propriamente dita, terapias magnéticas, sejam elas anímicas, mediúnicas e espirituais, e a própria reencarnação. Então observem que essa forma de buscar desatar os nós nos convida a colocar um outro ingrediente extremamente oportuno e necessário, já que, em tudo e com tudo, mesmo apesar de tudo, com amor, nós fazemos o melhor que nós podemos. E é exatamente esse amor que nos dá uma condição diferenciada de fazermos o enfrentamento necessário para termos uma expressão muito mais significativa. Então, buscando concluir a nossa fala, nós podemos dizer que, com a paciência, mantendo a calma, na obediência à razão e na resignação do consentimento do coração, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos adquirindo a serenidade para superarmos as situações que atraímos para nós mesmos e, assim, desatando os nós, em nós e em torno de nós, nos afastaremos das possibilidades de suicídio e obsessões como agente ou pacientes, reduzindo as probabilidades de vivenciá-las a bem da nossa felicidade. E tendo isso em mente, reunindo o esforço necessário para as nossas construções espirituais, nós reconhecemos a importância de devassarmos o invisível e melhor compreendermos a nós mesmos. E assim, quando fazemos, naturalmente expressando a nossa gratidão à nossa querida Dona Ivone Pereira, nós podemos sim ter a consciência do quanto ela nos ensinou e continua nos ensinando, gerando em todos nós esse sentimento profundo que sentimos aqui e agora, nessa expressão maravilhosa de estarmos juntos e podermos desejar a todos vocês muita paz. Muito obrigado pelo convite, que Jesus continue nos fortalecendo hoje e sempre.